Estamos no início do ano e os pais estão visitando várias escolas e creches para escolher qual será a melhor para matricular seu filho. Feito isso, passaremos para o próximo passo, a preparação de pais e filhos para a adaptação escolar. Sim, os pais também passam pelo momento de adaptação, pois haverá mudanças na rotina e a insegurança se fará presente em muitos momentos. Tanto os pais quanto a criança acabam ficando estressados com essa situação. Porque os pais e a criança sentem medo, ansiedade, insegurança diante do novo. E começar a frequentar a escola é uma situação nova, tanto para os pais quanto para a criança. A criança começará a frequentar um ambiente até então desconhecido, um ambiente estranho. E ela está vivenciando também um momento de separação, um sentimento de separação. Isso pode parecer que é uma coisa ruim, mas não é. Porque a vida, ela é feita de encontros e separações. A escola, nesse momento, está promovendo uma separação dela e da família, com a família. Porém, está proporcionando encontros de colegas da mesma idade com quem ela vai poder brincar. Um ambiente todo voltado para ela. E a partir do momento que a criança perceber que essa separação é momentânea, é rápida, e que logo os pais já estão de volta para buscá-la, ela estará adaptada. Estas mesmas angústias são vividas pela mãe. Ocorre que a mãe tem que se manter segura para passar segurança para seu filho. A mãe tem que ter consciência de que seu filho passará a frequentar um local totalmente preparado para ele. Tudo ali é do tamanho dele e está ali para acolhê-lo. Também não deve esquecer que é na escola que a criança vai iniciar a sua convivência numa sociedade mais ampla da até então convivida, a família. Os pais ocupam um papel importantíssimo nesse processo de adaptação. Por quê? Porque eles têm que dar todo o apoio, todo o suporte para o seu filho, para que ele se adapte com tranquilidade e que se adapte o mais rápido possível. A criança, novamente falando, ela vai experimentar esse sentimento de separação, que vem contribuir para o desenvolvimento emocional. Então ela começa a perceber, com a constância, que essa separação é passageira. Porém, no início, a criança pequena não tem noção de tempo. Então, para ela, essa separação é definitiva. A partir do momento que ela deixa de enxergar a mãe, ou o pai, ou a avó, para ela é como se ela fosse abandonada. Mas, com a frequência, com a constância desses acontecimentos, ela vai percebendo que ela é deixada lá, assim como os coleguinhas. Ela pode brincar com esses colegas, ela participa de uma rotina diferente da casa dela, ela participa de atividades, novos brinquedos, novas brincadeiras, até o momento de voltar para casa, que é quando a mãe vem buscá-la. Então ela começa a perceber que isso não acontece somente com ela, também com os colegas. As mães também deixam os colegas lá e depois também vêm buscar os amiguinhos. Então, na hora que ela começa a perceber, ela começa a superar esse momento de adaptação. Então,
aí está o papel fundamental dos pais em dar esse suporte, essa segurança para a criança. Agora, para os pais darem segurança para o filho, eles têm que se sentir seguros. E como que eles vão transmitir essa segurança para os filhos? Não deixando de levar e falando com firmeza. Mamãe vai, mas ela volta. O papai daqui a pouco está aqui. Então ter sempre a mesma fala todos os dias, para que ele se sinta seguro. E realmente, nesse início principalmente, a mãe tem que voltar um pouco antes do período. Então ela tem que colaborar nesse sentido. Por quê? Porque se o filho percebe que a mãe do outro coleguinha já veio buscá-lo e a dele não, aí sim ele vai se sentir abandonado. E no dia seguinte ele vai resistir mais para ir para a escola. Então, nesse início é fundamental que os pais venham buscar seus filhos um pouquinho antes do término da aula. Além de colaborar com a adaptação, é um respeito que os pais estão tendo para com o seu filho. A mãe tem que ajudar o filho neste momento tão importante da vida dele. Na verdade, este processo começa desde a escolha da escola, onde a criança deve participar das visitas e a sua opinião, se ele gostou ou não gostou, deve ser respeitada. É importante ressaltar também que a parceria entre pais e escola começa aí, na adaptação da criança. Passaremos então agora a abordar os tipos de adaptação. Existem praticamente 3 tipos de adaptação. Tem aquela adaptação em que a criança chega na escola, super feliz, já cumprimenta a professora, cumprimenta os colegas, mostra o uniforme, mostra a mochila, mostra a lancheira, entra como se frequentasse aquele lugar sempre e muitas vezes acaba nem se despedindo da mãe, que fica lá no portão, se sentindo desprezada, se sentindo abandonada pelo filho, enquanto ele entra e já começa a se deslumbrar com tudo que tem lá. Esse tipo de adaptação não é muito frequente, mas também não é exceção. O que acontece é que, por isso que a participação e a colaboração dos pais é fundamental. Porque muitas vezes a mãe que se sentiu menosprezada pelo filho na porta, que nem tchau deu, ela chama o filho para dar tchau, abraça, dá beijo e torna aquele momento uma grande despedida, passando para o filho a sensação de abandono, que ela está se despedindo porque não vai mais voltar. Então, a partir do momento que o filho explorou tudo que tem de novidade lá, ele não quer mais ir, né? E aí ele entra num outro tipo de adaptação. Agora, se os pais, voltando nesse primeiro tipo, se os pais absorvem bem essa entrada do filho, esse deslumbramento com o novo, com as novidades, e não faz dessa separação uma tragédia, pode ser que essa criança se comporte assim sempre, né? E nunca apresente problemas de adaptação. Agora, se ela cair naquele outro tipo de adaptação em que a criança passa uma semana, entra super bem, porque tudo é novidade, ela explora tudo que tem ali.
se deslumbra com o novo, com os coleguinhas. E depois de uma semana, aquilo para ela não é mais novidade, e ela quer retornar à rotina anterior. Então ela não quer participar da rotina da escola, ela quer voltar à sua zona de conforto. E aí ela começa a manifestar uma resistência em voltar para a escola. E normalmente os pais vão pensar que aconteceu alguma coisa na escola. Não estou descartando nenhuma possibilidade, mas é muito difícil, né? Mesmo porque para os pais escolherem uma escola, eles visitaram várias. Então ele colocou o seu filho naquela escola que passou segurança para ele. Então, provavelmente é isso. Ela não se interessa mais pelas novidades e quer voltar à sua rotina anterior, à sua zona de conforto. Então ela começa a demonstrar resistência. Ela não pode ver o uniforme, que ela começa a chorar. Ela não quer passar nem na frente da escola, chora muito para entrar. E nesse momento, a parceria dos pais é fundamental. Por quê? Levar embora é uma opção que não pode existir. Por quê? Porque se naquele momento ela, não, hoje ela está chorando muito, eu não vou deixá-la, vou levar para casa, amanhã eu retorno. Ela terá ganho. Ela lutou com as armas que ela tinha, que era o choro. Ela não quer ficar lá, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai vomitar, ela vai usar todos os recursos que ela tiver para convencer os pais a não deixá-la ali. Se levou embora, é um reforço a esse comportamento. Então, no dia seguinte, ela vai usar as mesmas armas. E se não conseguir, ela vai usar outras, ela vai potencializar o comportamento para ganhar novamente. Então, nesse momento, os pais têm que ser muito parceiros e firmes e seguros, né? Decidiu colocar o filho na escola, não volte atrás. Esteja bem seguro para não interromper e para não retroceder nesta adaptação. Porque o retorno vai ser sempre muito mais dolorido para a criança. Então, quanto mais firmes e seguros forem os pais nesse momento de adaptação, menos dolorido é para as crianças. Porque eles sentem a segurança dos pais e superam com mais facilidade esse momento de adaptação. E tem o terceiro tipo de adaptação, que é quando a criança já de imediato não quer ir para a escola, não quer ir para o colo da professora, não quer entrar no ambiente escolar, não se interessa por nenhum coleguinha, se agarra no pescoço da mãe, chora, enfim. Nesse tipo de adaptação, a mãe talvez tenha que ficar um período maior na escola, até a criança se sentir segurança, né, com aquela pessoa que para ele até o momento é estranha e que depois vai virar professora, que ele vai criar um vínculo afetivo. Mas nesse momento, eu não sou favorável à mãe ficar dentro da sala de aula. Por quê? Não é bom para a criança, porque ela vai ter uma adaptação picada e vai sofrer com cada uma desses desligamentos. Ou seja, ele vai começar a brincar, mas vai estar sempre atento para ver se a mãe está na sala de aula. A partir do momento que a mãe sair da sala de aula, ele vai chorar. E aí ele vai ter que ver. Então é um processo muito dolorido para a criança e injusto para os demais. Porque os outros coleguinhas não estão com a mãe ali. E também gostariam,
com certeza. Então, não é justo, nem com quem está se adaptando, nem com os outros. Então, é importante que a mãe permaneça no ambiente escolar, na secretaria, na sala da diretora, enfim. O local pode ser qualquer um, o pátio, qualquer um local, menos dentro da sala de aula, menos no local onde a criança vai transitar. E de tempos em tempos a professora pode levá-lo para ver que a mãe está ali esperando. E é importante que ele saiba, sua mãe está aqui esperando. Então, mas vamos voltar para a sala de aula. Então já tem que fazer um combinado. Não ir chorando. Então, vamos brincar, vamos se entreter, participar, tem várias atividades. Então, parou de chorar, olha, sua mãe está lá, você quer ir vê-la? Você vai vê-la, mas você vai voltar comigo. Então, vai nesse processo relativamente lento, mas que vai tecendo esse fio afetivo e de segurança e de confiabilidade da criança para com a professora. Então, são esses os 3 tipos de adaptação. O que a criança entra de primeira, sem nunca chorar, a criança que de imediato não quer ir de forma alguma, que foi esse que eu acabei de explicar, e aquela que a criança entra na primeira semana, se deslumbra com o novo, explora e depois quer voltar à sua antiga rotina, se negando a participar das atividades, a tomar lanche no momento que todos vão tomar lanche, ir no parquinho no momento que os colegas vão, ela quer ir no momento que ela quer, porque na casa dela ela não tinha essa rotina pré-determinada. Então isso vai incomodá-la e ela vai chorar e vai se recusar a voltar à escola depois da primeira semana normalmente, ou depois dos 10 dias, ou depois do carnaval, se começa antes do carnaval, e assim por diante. No meu livro Inteligências na Prática Educativa, abordo ações e reações que comunicam quais os tipos de inteligências a criança tem mais aflorada e de como o saber identificar estas inteligências pode ajudar no processo de adaptação escolar. Falando agora das inteligências múltiplas e do livro que eu escrevi das inteligências na prática educativa. Aqueles pais que têm um olhar atento e tentam identificar no filho qual das inteligências ele tem mais aflorada, esses dados ajudarão bastante nesse momento de adaptação. Por quê? Se a criança é interpessoal, os pais identificaram que ele tem essa inteligência mais aflorada, ele pode levar essas informações para a escola, falando, ele adora interagir com as crianças, ele gosta de estar no meio de pessoas. Então, essas informações vão dar subsídios aos professores e ao professor que está trabalhando nesse processo de adaptação, que irá promover uma brincadeira envolvendo outros coleguinhas, vai propor situações que ele possa interagir e se sentir rodeado e, com isso, falar a linguagem dele. Então, esse é um passo positivo nesse processo de adaptação. Diferente da criança que tem mais aflorada a inteligência intrapessoal. Essa criança, ela tem uma certa resistência em se envolver de imediato em grupos de pessoas. Ela gosta de primeiro se sentir segura no ambiente,
se entreter com alguma atividade, mas dela, ela com ela mesma. Então, esse é um dado importante, porque aí a professora não vai levar essa criança naquele grupo que já estava na escola, que já está adaptado, que está muito à vontade e que de repente pode assustar essa criança. Então, vai pegar um brinquedo que ele possa brincar sozinho naquele momento, uma novidade que ele vai explorar e aí ele vai se sentir mais confortável. Então, são esses detalhes fundamentais nesse processo de adaptação. E a mesma coisa, a escola. A escola que tem um olhar voltado a identificar nos seus alunos quais inteligências eles têm mais afloradas, vai facilitar bastante no ano seguinte. Por quê? Porque o período de férias, muitas vezes, traz o aluno para a estaca zero. Ele já estudou lá naquela escola no ano anterior, mas ele vai passar novamente no processo de adaptação, principalmente se ele for intrapessoal. Se ele for interpessoal, de repente ele sentiu saudade dos colegas, porque ele se sente bem. Se ele tiver tendência a líder, ele vai sentir falta desses colegas que o acompanhavam nas atividades. Então, se ele for interpessoal, dificilmente ele vai ter vai passar por esse processo de adaptação no ano seguinte. Mas se ele for intrapessoal, provavelmente ele vai passar por esse processo como se nunca tivesse ido na escola. Não vai durar o período que durou da primeira vez, mas ele vai apresentar esse tipo de reação. Pode apresentar, né? Nós somos, cada um é cada um, mas é um quesito a mais na ajuda desse processo.